Olá, que bom ter a sua companhia em mais uma análise do nosso quadro Clássicos da Prosperidade. Hoje, a gente vai mergulhar fundo em um dos capítulos, na minha opinião, mais importantes de Pai Rico, Pai Pobre. É o capítulo 8, Como Superar Obstáculos. Pode se preparar, porque essa é uma conversa que vai muito além de dinheiro. É uma jornada para dentro de nós mesmos. Para quem já faz parte da nossa comunidade aqui no canal A Trilha da Prosperidade, sabe que a nossa missão é justamente essa: desvendar as lições que transformam a nossa mentalidade. E para quem está chegando agora, sinta-se em casa. A jornada é de todos nós. Vamos começar com uma pergunta que, olha, talvez seja bem familiar. A gente estuda sobre finanças, entende a lógica de investir, de criativos, mas na hora de dar o passo, parece que alguma coisa trava. É como saber o caminho, mas ter os pés presos no chão. Se essa sensação faz sentido, saiba que é exatamente sobre isso que vamos falar. Vamos entender o que está por trás dessa paralisia. E aqui o Robert Kiyosaki já começa com uma verdade dura, mas libertadora. Ter o mapa da riqueza não significa que a gente vai chegar ao tesouro. Existe um abismo, sabe, entre saber o que fazer e de fato fazer. E é nesse espaço vazio que a maioria das pessoas se perde. E o curioso é que não é por falta de informação, não. É por causa de barreiras que estão dentro da gente. E essa frase, nossa, ela resume tudo. O verdadeiro jogo do dinheiro não acontece lá fora, na bolsa de valores, nos imóveis. Ele acontece aqui dentro. O maior desafio não é entender de economia, é entender a nós mesmos. A batalha é contra nossos medos, nossas dúvidas, nossos padrões de comportamento. E o Kiyosaki, com a genialidade dele, conseguiu mapear os 5 principais sabotadores internos que nos impedem de transformar o que a gente sabe em riqueza de verdade. Pense neles como fantasmas que moram na nossa mente e agem sem a gente perceber. O nosso trabalho agora vai ser acender a luz e olhar para cada um deles. E aqui estão eles. Primeiro, o medo, que nos paralisa. Depois, o cinismo, aquela vozinha que diz que nada vai dar certo. A preguiça, que, como a gente vai ver, se esconde por trás de uma rotina super ocupada. Os maus hábitos, que minam nossa riqueza aos pouquinhos. E, por fim, a arrogância, que nos impede de aprender. Olhando assim, parecem palavras simples, né? Mas o jeito que elas operam na nossa vida é de uma profundidade imensa. Reconhecer esses bloqueios é o primeiro grande passo para começar a desmontar essa resistência. E vamos começar pelo chefão de todos eles, o medo. Mais especificamente, o medo de perder dinheiro. Esse sentimento é tão poderoso, mas tão poderoso, que ele nos congela. Ele faz com que a falsa segurança de um salário, aquele dinheiro certo todo mês, pareça infinitamente melhor do que a possibilidade de construir liberdade, porque construir liberdade sempre envolve um pouco de risco. O mais interessante aqui é a gente observar a diferença de mentalidade. De um lado, a pessoa focada só na segurança do salário. Para ela, o medo é um sinal de pare, é um muro. Do outro lado, a pessoa com foco em construir ativos, em buscar liberdade. Para ela, o medo não é um muro, é um professor. É um sinal de que precisa aprender mais, estudar, gerenciar o risco de forma mais inteligente. E aqui fica a reflexão. Qual dessas duas colunas tem guiado as nossas decisões? A chave não é não ter medo, é ressignificar o que a gente faz com ele. Ok, depois de encarar o medo, a gente encontra outros 2 sabotadores que são mais silenciosos, mas igualmente destrutivos: o cinismo e a preguiça. Eles são como ervas daninhas no nosso terreno mental. Se a gente não limpa, nada de bom consegue crescer ali. O cinismo é basicamente uma armadura que a gente veste. É aquela voz que vive dentro da gente criticando tudo, apontando defeito em cada oportunidade. Ah, isso não é pra mim. Isso é golpe. Investir é só pra quem já é rico. A gente usa essa voz pra se proteger da decepção de talvez tentar e não dar certo. Só que o preço dessa proteção é altíssimo. A gente nunca sai do lugar. E aqui tem uma das ideias mais brilhantes do livro. A preguiça que o Kiyosaki fala não é ficar no sofá o dia inteiro. Pelo contrário, é a preguiça de quem está ocupado demais. É a pessoa que trabalha sem parar, corre o dia inteiro para pagar as contas e no fim do dia não tem mais nenhuma energia para pensar no futuro, para construir algo para si. É a famosa corrida dos ratos. A gente se esforça muito, soa a camisa, mas a paisagem nunca muda. Certo. Se o cinismo e a preguiça nos deixam parados, o que é que nos coloca em movimento? A resposta é simples e poderosa. São os hábitos. A nossa vida financeira não é definida por uma grande tacada de sorte. Ela é construída, tijolo por tijolo, pelas pequenas ações que a gente repete todos os dias, com disciplina. E de todos os hábitos, esse aqui é o principal.
pague a si mesmo primeiro. A maioria das pessoas faz o contrário. Recebe o dinheiro, paga todo mundo, o aluguel, o cartão, o mercado, e se sobrar alguma coisinha, aí sim pensa em investir. A mentalidade de riqueza inverte essa ordem. A prioridade número 1 é separar uma parte para investir na sua coluna de ativos. E depois, com o que sobra, a gente se vira para pagar as contas. Essa pressão nos obriga a sermos mais criativos, a buscar novas formas de renda, em vez de simplesmente cortar nossos sonhos. E por fim, chegamos no obstáculo que tranca todas as portas: a arrogância. A arrogância é aquela mistura perigosa de ego com ignorância. É quando a gente acha que já sabe de tudo e se recusa a aprender. No mundo das finanças, o que a gente não sabe pode custar muito, muito caro. A verdadeira riqueza exige a humildade de entender que seremos sempre eternos aprendizes. No final das contas, a mensagem do Kiyosaki é muito clara. A jornada rumo à liberdade financeira é, antes de qualquer outra coisa, uma jornada de transformação interna. O dinheiro que a gente tem na conta bancária é só um espelho, um reflexo do nosso amadurecimento mental e emocional. E este quadro ilustra essa transformação de um jeito lindo. É um exercício de autossugestão. É decidir de forma consciente transformar cada obstáculo. Onde antes existia o medo que paralisava, a gente planta a semente do aprendizado. Onde existia o cinismo que cegava, a gente passa a enxergar oportunidades. A vida ocupada e sem rumo dá lugar a uma ação com propósito. É uma reprogramação mental, uma escolha diária. E então, a pergunta que fica para cada um de nós não é mais o que eu preciso fazer, mas sim o que está me impedindo. Identificar qual desses 5 obstáculos é o nosso principal desafio pessoal já é metade da batalha. Qual deles fala mais alto hoje na sua vida? E qual vai ser o primeiro passo, por menor que seja, para começar a superá-lo? Essa jornada de transformação, é claro, não termina aqui. Ela continua. No nosso próximo encontro, vamos explorar o próximo capítulo e dar mais um passo nesse caminho. Para não perder, fica o convite. Inscreva-se no canal A Trilha da Prosperidade e continue essa jornada com a gente. Um grande abraço e até a próxima!